Olha, é com muito prazer que a gente recebe hoje uma das figuras importantíssimas do nosso trade, Rodolfo Andrade, que é o diretor-geral do Distrito AMB, o Distrito AMB que dispensa comentários. E a gente quer, antes de começar essa nossa história, agradecer um dos nossos patrocinadores, o São Paulo Convention Visitor Bureau, através do Visite São Paulo, que faz um trabalho muito legal sobre a cidade de São Paulo. E a gente agradece muito essa parceria, essa participação do Visite São Paulo. Muito obrigado, Rodolfo Andrade, por você estar aqui com a gente. E é um prazer te receber aqui para falar do ícone da cidade de São Paulo em feiras, que é o Distrito AMB. Oi, Cacá, bom dia, obrigado pelo convite, obrigado a todos, é um prazer estar aqui e vamos lá falar um pouquinho do nosso Distrito AMB. É isso aí. Bom, antes de começar qualquer coisa aqui, eu tenho que falar do que representa o Rodolfo Andrade, né? O currículo extenso. Se me permite, eu vou ler, que você tem um livro aqui para a gente falar. Olha, o Rodolfo Andrade, graduado em Engenharia Elétrica e Telecomunicações e com especialização em Finanças, Administração e Gerenciamento pelo INSPER. Rodolfo Andrade tem experiência consolidada na área de eventos há mais de 17 anos. Na GL Eventos do Brasil, desde 2013, o executivo foi responsável pela gestão de projetos especiais de grande porte, como a Copa das Confederações 2013, a Copa do Mundo 2014, e também esteve à frente da estratégia do grupo e identificação concorrencial do mercado de eventos no Brasil, atuando na estruturação de manifestações de interesse público na concessão de equipamentos de eventos, entre eles o Complexo AMB. Acho que seria melhor a gente falar direto com a nossa história. Rodolfo, que coisa impressionante, né? Como é que você, com esse currículo, um engenheiro, eu digo isso porque eu tenho um caminho inverso do seu. Fiz química industrial, depois entrei em engenharia química quando eu descobri que o meu negócio não era esse. Eu descobri que o meu negócio era outra história. Aí eu fui para a área de comunicações e fiz a história de comunicações. Faculdade de comunicação, pós-graduação, fora, enfim. Mas é impressionante a tua história. Você, como um engenheiro que já tinha uma carreira consolidada nisso, como é que você se identificou com essa história de eventos há 17 anos? Bom, Cacá, oportunidades, né? O mundo dos eventos, né, entrou na minha vida por uma oportunidade de conhecer aí outros países e aí ser convidado por um primo meu, na época, para comandar uma operação nossa em Angola. A operação já da GL disso? Não, a operação de uma empresa, uma montadora de estandes, a antiga LPR, de Londrina. Uhum. E na época meu primo me convidou, ele falou, acabei de casar, não vou poder mudar para lá e queria saber se você toparia. E topei o desafio, foram 2 anos e meio intensos, a única empresa do país atendendo todos os eventos de norte a sul, leste a oeste. Atendemos também na região. E ali foi o bicho, eventos me picou e dali fiquei e dali não saí mais em termos de business. Que ano foi isso? Foi entre 2005 e 2007. A partir de 2007 voltei ao Brasil, coordenando a operação internacional da LPR. Nós entramos em alguns outros, vamos dizer, segmentos, né, de importação de produtos para atender os eventos aqui no Brasil. Você morava no Paraná? Não, morava aqui em São Paulo. Quando eu voltei de Angola, eu sou de Londrina, mas voltei definitivamente para São Paulo e aqui estou com esposa, 2 filhos. E aí, desde então, em 2012, nós iniciamos a operação com a GL Events na Rio Mais 20. Foi um consórcio que a LPR fez com a GL para atender as estruturas temporárias do evento na época. E em fevereiro de 2013 concretizou a GL e fez a aquisição de 65% da LPR e no final do ano ela comprou o restante da operação. E desde então eu fiquei sendo um sócio da LPR, eu acabei ficando como um executivo do grupo desde 2013.
É legal essa história, né? É uma coisa que foi, por osmose, você acabou entrando no negócio de eventos de uma forma muito intensa, né? Exatamente. E foi algo que precisava naquele momento, a internacionalização nossa, o setor de eventos no Brasil, naquele momento ali em 2006, 2007, não estava tão interessante, estava difícil, e o que nos ajudou bastante foi essa operação na África. Isso a gente atendia com todo o nosso, vamos dizer, back-office aqui do Brasil, então projetistas, toda a parte orçamentária ficava no Brasil e a gente ficava lá na parte mesmo comercial. Você morou na e África? Operacional. Morei em Luanda, em Angola, 2 anos e meio. E aí montamos um time, montamos equipe, sócios angolanos. Não foi fácil, mas foi desafiador, foi interessante. Deve ser muito interessante. Muito difícil quando você vai para um lugar completamente diferente, apesar de nós termos como brasileiros raízes na África, né? Mas é muito diferente tudo, né? Exatamente. A língua não era o problema, não. Mas a cadeia de fornecimento era um problema seríssimo. Não tinha indústria, a gente tinha que antecipar muito. Tem um grande evento que acontece até hoje em julho, que é uma Feira Internacional de Luanda, que é a FILDA, que ela apresenta desde uma agulha até, eu falo, trem de pouso de avião, você consegue ver nesse evento. Então é um multissetorial esse evento, é o evento que apresenta a indústria angolana para o mundo. É que nem as feiras da China, né? Algumas exatamente, Guangzhou, a Canton Fair, etc. Bom, é interessante, né? É uma coisa curiosa que as pessoas não sabem, não têm noção dessa história. A gente está falando há pouco, um pouquinho antes, para falar um pouco do sucesso da GL, era inimaginável pensar que o Centro Imigrantes de Exposição, que antes era o Centro de Imigrantes, é uma coisa que era uma área de exposição de animais, que se transformasse. Eu tive o privilégio que em 2011, acho que quando foi inaugurado, de fazer uma entrevista com Olivier Ginon, o seu presidente, e eu fiquei surpreso de saber como tudo havia mudado. Quando você entrava no Centro Imigrantes, o cheiro que tinha de todas as exposições de animais era uma coisa impregnada nas paredes, no chão, em todo lugar. Então, era difícil e ficou uma coisa impecável. É uma coisa interessante isso. Foi uma oportunidade. Na época, eu estava entrando no grupo, conhecia o projeto, quem liderou o projeto, o Damian, ele estava muito vindo do Rio a São Paulo, né? Ele já estava com 7 anos de Rio de Janeiro, de Brasil, e foi o momento que o grupo pôs, né, o pé em São Paulo. Existia todo o interesse na cidade de São Paulo em termos de grupo, muito antes da vinda do grupo para o Brasil, já existia um mapeamento, aparecia-se, né, o AMB como um destaque, mas naquela época foi vamos dizer, um projeto que o grupo olhou com carinho e fez a proposta, foi o vencedor e hoje é um sucesso, né? São 11 anos, só corrigindo, nós inauguramos ele em abril de 2016, né? A inauguração da expansão, mas nós assumimos o contrato em setembro de 2013. Então, agora dia 2 de setembro, vão fazer 11 anos de concessão do São Paulo Expo, né? Com o governo do estado, um sucesso, um projeto hoje dentro de todas as venues do grupo, né, no mundo. São Paulo Expo tem um destaque em termos de taxa de ocupação, de operação, de retorno. É um projeto de sucesso. É um case de sucesso. É um case de sucesso dentro da GL global, não só GL Brasil. Eu acho que os franceses devem estar muito felizes com essa história toda aqui no Brasil, pelos resultados daqui. Com certeza. Porque o país é um país das oportunidades. Agora, me fala um pouquinho dessa história da Copa das Confederações que você teve envolvido também. Foi um projeto, eu acho que todo mundo que trabalha no setor, principalmente na operação, tem que passar por um grande evento. Um grande evento, principalmente internacional, ele traz aí vamos dizer, uma mudança de conhecimento, de organização. Foi, mais uma vez, outro projeto muito desafiador, porque você teve em 2013 a Copa das Confederações, que é um ano antes da Copa do Mundo, e
11 meses depois, a Copa do Mundo acontecendo de fato. Foram algumas cidades em 2013 onde nós atendemos, onde a GL Events ela entregou, foram 6 venues, se eu não me engano, 6 cidades sedes da Copa das Confederações, onde a GL entregou toda a hospitalidade. E aí no ano seguinte, na Copa do Mundo, foram entregues, as 12 hospitalidades foram entregues em termos de infraestrutura, mobiliário, decoração, comunicação visual, distribuição elétrica, foi 100% feito pela GL. Então, tanto em 2013 quanto em 2014. Então, foi uma logística intensa. Nós entregamos, e aí entrando em 2014, foram 147 mil itens entregues na Copa do Mundo, entre poltronas, cadeiras, mesas, banquetas, tudo que precisava para fazer a decoração dessas hospitalidades. E fora que o grupo atendeu 6 contratos da Secopas, que foram as secretarias especiais para a Copa do Mundo, nós fizemos 6 venues como integrador para atender os jogos da Copa do Mundo. Então foi grande. Nós tivemos praticamente aí quase 2.000 pessoas trabalhando diretamente, indiretamente milhares. Em 2014, o mais desafiador foi a Arena Corinthians, porque foi a abertura e foi um estádio que nós pegamos em termos de operação do evento. Já da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo. Nós pegamos ele ainda em obra. Então, tinha obra com a operação montando, são quase 11 andares dentro da Arena Corinthians, desde o -3 até o último andar. Então, foi um desafio intenso para a abertura que aconteceu em julho de 2014. Isso já na época, a GL Live já existia. A GL Live, na época ainda estava na transição, 2013 e 2014. Existia-se, né, a movimentação da LPR se transformar em GL Live, mas já era uma única coisa as duas operações. Então, uma coisa que se fundiu no meio do caminho. Exatamente. LPR, GL Live, então foi quando aconteceu. Já. Exatamente. Hoje com a Kim Aribe. Com a Kim comandando a operação toda aqui no Brasil. É muito legal. Bom, a tua experiência nessa história conta muito, né? Por essa coisa desses anos todos de LPR, né? Isso ajuda bastante, porque toda parte desses 147 mil itens, nós trouxemos da China em torno de 80, 90 containers de mobiliários, então foi uma operação de guerra para você conseguir comprar, produzir, inspecionar e trazer e desembaraçar. Porque nada foi desembaraçado temporariamente, foi um desembaraço definitivo, e aí a gente teve que chegar em Manaus com esses itens. O porto de entrada foi Paranaguá, e a gente teve que fazer a distribuição pelo Brasil inteiro. Tudo, mobiliário, tudo. Nossa, equipe, mão de obra, foi intenso. Foi uma operação de guerra. Foi intenso, foi Quantas assim, pessoas envolvidas nisso? Então, nós chegamos diretamente a quase 2.000 pessoas, e indiretamente eu não tenho esse número de cabeça, mas foi assim, só um dia do Corinthians eu acho que eu tinha lá 1.700 pessoas indiretos comigo, atendendo para a gente fazer toda a distribuição de cada salinha, de cada suíte, de cada área, seja de área de aquecimento, tudo que a gente tinha que entregar no A gente pode mensurar quanto custou essa operação toda, não? Você tem uma noção? Hoje eu tenho uma operação dessa, valor presente, ela custou na casa dos 300 milhões, alguma coisa assim. É quase o valor da concessão do São Paulo Expo. Exatamente. Que foi 400 milhões, se eu não me engano. Nós entregamos o envelope em junho de 13, foram 201 milhões de outorga inicial, mais 400 milhões de investimento em obras. Que coisa, impressionante. Impressionante. Né? Os números são grandes. Os números são grandes. Para cachorro muito grande. Exatamente. Agora, me diga uma coisa. Eu queria entender, e acho que esse é uma coisa que as pessoas querem saber melhor, a sua atuação na estruturação das concessões. Porque isso era uma coisa muito concorrida. Vamos colocar assim. O Anhembi, que se transformou Primeiro, ele era um ícone, e sempre foi o ícone na história de feiras. Quando se aventou a possibilidade, aliás, graças a vocês, com a concessão do São Paulo Expo, que se aventou a possibilidade das concessões do Distrito Anhembi,
Você deve ter tido uma atuação importante nessa história toda. Como é que foi isso? Vamos, Cacá, terminamos a Copa, isso aí foi tudo numa sequência, né? Terminamos a Copa em agosto, então temos todo um fechamento do evento. Em outubro eu assumi dentro do grupo a diretoria de novos negócios. Na época o Arthur Repsol era o presidente do grupo no Brasil, ele fez o convite interno, falou, Rodolfo, você gostaria de assumir esse... Eu acho que chegou no momento que eu falei, a operação já deu para mim, então eu, em outubro de 14, eu assumi, e dali comecei a tocar, entender, aprender e conhecer o grupo de outra forma. Isso teve um envolvimento muito forte da matriz, com as pessoas, com os responsáveis, né? Porque eu não era setorizado só em concessões ou só em novos espaços, era também em fusões e aquisições, em desenvolvimento de novos produtos, seja para a GL Exhibition. Então foi um aprendizado que demora, né? Você, para colher os frutos, não são fáceis. E principalmente quando você fala de concessão, porque concessão você pode ter o desejo, você pode ter o interesse, mas você tem que convencer e o poder público tem que estar interessado para que a coisa aconteça. Você tem política envolvida, exatamente. Você tem muita coisa envolvida. Exatamente. Nisso. Então foi um momento ali de entre 2014 até os frutos começaram a nascer em 2019. Você está falando de 5 anos, onde a gente começa. Claro que no meio do caminho a gente fez aquisição de produtos, a gente estudou vários outros negócios do setor, nada fugindo do setor, desenvolvimento, né? Por exemplo, dentro do São Paulo Expo, um novo hotel, exploração imobiliária. Então, tudo isso a gente foi desenvolvendo, um time muito reduzido, interno, mas com o grupo, né, por trás, todo o background, todo o back-office apoiando, financeiro, administrativo, recursos humanos, jurídico, tudo apoiando. Então, isso eu não posso dizer que foi um trabalho fácil, mas foi um trabalho longo. E a concessão e os processos de licitações, eles começaram quando a GL entregou, né, em 2016, o São Paulo Expo, e ele começou a ter uma visibilidade. O São Paulo Expo passou de ser, né, o centro de exposições imigrantes. Ele passou a ser o exemplo, né? Exatamente, um equipamento de padrão internacional, com infraestrutura internacional, com climatização. Então, tudo isso fez com que a GL deixasse de ser a empresa, vamos dizer, do Rio Centro, do Rio de Janeiro, de Lyon, a ser a empresa que entregou o maior projeto de venue na cidade de São Paulo. Então, isso a gente começou a ter mais facilidade de apresentar, né, o que é o trabalho GL. Você tinha um exemplo a mostrar, né? Exato. Em São Paulo, a gente já tinha um exemplo Rio. O exemplo Rio Centro foi um exemplo, assim, foi difícil também. A própria prefeitura, naquele momento, estava com uma dificuldade, precisava entregar o Pan-Americano, e a única empresa que entrou, fez uma proposta em 2006, 2007, para entregar as estruturas temporárias do PAN foi a GL. Foram 4 tentativas de licitação vazias até a GL chegar. Então, isso, na época, foram 81 milhões de reais em 2007 investidos em menos de 18 meses, 15 meses, para atender o PAN. E aí veio a concessão do Rio Centro. Consequentemente, a concessão da Arena da Barra da Tijuca, que por 9 anos nós tivemos como HSBC Arena, como naming, Jonessi Arena e, mais recente, a Farmácia Arena. Então, a história da GL, na parte de concessões, ela inicia, né, no Rio de Janeiro com o Rio Centro. O Rio Isso Centro foi em que ano? Foi em 2007. 2007, é. Nós entregamos para o PAN, fizemos o PAN, atendemos com estruturas temporárias também. Foi aí que nós, como antiga LPR, entramos e noivamos com a GL e começamos a atender a GL naquele momento. E o trabalho, né, do São Paulo Expo, ele deu a visibilidade. Foram 420 milhões próprios, onde o grupo em 18 meses conseguiu tirar um edifício garagem de 100 mil metros quadrados, tirar do papel, e depois fazer uma ampliação de quase 80 mil metros quadrados no São Paulo Expo. Então, assim, ampliamos de 3 antigos pavilhões para 8 pavilhões, 100% climatizados, e aí foi todo um trabalho de convencimento de mostrar o mercado. E aí, em 2019, nasceu, né, a primeira concessão fora de São Paulo e fora do Rio, que foi Salvador.
Nós entregamos a proposta em junho de 2019, assumimos em fevereiro de 2020, e aí foi quando, 15 dias depois, iniciou toda a pandemia, onde nós tivemos aí uma paralisação. E em 2020, fizemos uma proposta para Santos, em outubro de 2020, no auge, assumimos... No meio do olho do furacão. No olho do furacão, a gente... Vocês assumiram sem saber o que ia acontecer, O que ia né? acontecer. Porque foi no começo da pandemia. Foi no começo. 2020. Exato. Nossa. E ainda em 2020, ou seja, 2020 foi um marco do grupo, o grupo duplicou, né, as operações de Vénios, de 3 a gente passou para 6. Em dezembro de 20 nós entregamos a proposta do AMB. O único grupo que apresentou uma proposta para o AMB após tantos anos, né? E nessa época, me parece que o teu grande concorrente para essa coisa da história era o Center Norte, né? Que eu acho que era um dos postulantes ao AMB, ou eles não quiseram mais, eu não entendi também isso. Nós não tivemos, assim... Você não teve nenhum concorrente, na realidade. Não, somente a GL apresentou uma proposta ali no dia 16 de dezembro de 2020. Existia um zum no mercado, né? Entre empresas internacionais, querendo, analisando, participando das reuniões com o processo, com a comissão de licitação do AMB, mas no final só foi a GL que entregou o envelope. É um case, e a gente está vendo hoje, né, com a AMB, que você já tem dificuldade de agenda. Sim. Não é isso que você acabou de me dizer? Sim. Com tudo aquilo ali, já tem dificuldade de agenda. Já. Ao contrário do São Paulo Expo, que nós tivemos que fazer todo um trabalho, né, de convencimento, de mostrar, de entregar, né, de fato, né, o projeto no timing, na data. O AMB ele foi de uma forma mais, vamos dizer, mais fácil, sinceramente, porque primeiro é o AMB, segundo a GL Events por trás, entregando e desenvolvendo, ou seja, a gente apresentou, foi muito rápido, porque nós assumimos o AMB em janeiro de 22. Então foi um processo de transição com a São Paulo Turismo em 2021. Em 2022, no dia 5 de janeiro, nós assumimos e nós começamos as obras em dia 8 de março de 23. Então foi todo um processo muito rápido. É muito rápido. Muito rápido. Claro, que daí, Cacá, a gente tem que trazer aí um histórico. Em 2015, a Prefeitura de São Paulo, ela fez um processo de manifestação de interesse para o AMB, onde ela convidou empresas do setor, seja do setor de eventos, da arquitetura, para entregar um projeto para o AMB. Porque, na época, a gestão, entendemos que... Acho que era do Caio Luiz de Carvalho, na época, o presidente, né? Não me lembro. Não, era o Poit. O Poit. Era o Wilson Poit. Eu acho que entendeu a necessidade pelo São Paulo Expo estar em obra, em pleno vapor, com a inauguração prevista para abril de 2016. Em março de 15, a São Paulo Turismo fez essa manifestação. E a GL participou. Nós constituímos um grupo com grupos de urbanistas, que nós fizemos um projeto, mesmo com o São Paulo Expo em obras, nós participamos, investimos tempos, recursos, para fazer um projeto para o AMB naquela época. Então a gente acreditava que, mesmo com uma operação nascendo, a gente teria interesse numa outra operação, porque São Paulo tem essa pujança. Os números de São Paulo, do nosso setor, são números de gente grande. Eu vou dizer uma coisa para você. A gente tem aí, segundo o BRAF, da época do Armandinho, quando era então presidente da UBRAF, que nos reconheceu como um programa oficial das feiras. Sim. E era o único programa que falava sobre feiras e fazia essas coisas. E eu hoje não dou conta de poder fazer todos os eventos que tem em São Paulo. A agenda da semana que a gente faz toda semana com o Convention Bureau, no programa, é um número impressionante. Só nessa semana nós temos 15 eventos acontecendo simultaneamente. Você vai desde Conar até a Intersolar, até tudo que está acontecendo. Você testemunha lá no seu equipamento e lá nos outros que a gente está vendo.
É um negócio impressionante. Né? Exatamente. São Paulo tem aquele número mágico, né? A cada 6 minutos acontece um evento. Acontece um evento. Mesmo que sejam 50 pessoas numa sala de convenção de um hotel, é um evento. Exatamente. O que eu aprendi e tenho falado muito, né? Porque quando a gente trata de São Paulo, a gente trata desses grandes números. Quando a gente sai de São Paulo, os números são outros. Mas São Paulo você tem hoje, Cacá, você sabe muito bem, você tem hoje os principais promotores de eventos do planeta, com escritórios, com operações, com funcionários. Aqui há anos trabalhando. Não é setorizado como a Europa, os ingleses, cada um no seu lugar, os alemães, os italianos, os franceses, os americanos. Aqui não, aqui você tem uma mistura e então falta data. Aquilo que começa a ter, tem mais uma nova oportunidade em São Paulo, você fala, mas espera aí, essa nova oportunidade já está quase cheia. Então, assim, é algo que acaba ficando, né, um trabalho, assim, o nosso trabalho não é fácil, o trabalho de organização de agenda, porque a gente tem que entender, a gente tem que saber até que limite que o cliente tem ainda a crescer ou não, para a gente poder encaixar e também não dar, vamos dizer, ter a experiência do promotor, do expositor e do visitante, porque nós atendemos 3, né? Nós somos 3 clientes que a Venium acaba atendendo diretamente o promotor, que é o nosso cliente que assina o contrato, mas o expositor e o visitante são nossos clientes que a gente tem que atendê-los da melhor forma possível. Agora me diga uma coisa, eu suponho que as dificuldades que você encontrou para a implantação do Distrito Anhembi, nesse 1 ano e poucos, 1 ano e 2 meses, né? Eu acho que foi... de obra, nós estamos falando aí de 1 ano e 4 meses. De concessão, a gente já está em quase 3, vamos dizer, em janeiro serão 3 anos já. Mas quais foram as dificuldades que você encontrou dentro da Anhembi? Eu suponho que sejam múltiplas. Eu me lembro que quando você estava construindo lá, deu uma ventania que derrubou tudo lá do que estava sendo previsto para se permanecer em pé. Eu não sei, eu não me lembro bem disso. Vamos lá. Sobre esse fato aí que aconteceu, nós já estávamos no processo de, vamos dizer, desmontagem, né, da área do antigo pavilhão que seria retirado para o novo pavilhão. E aí calhou que naquela semana houve aquela ventania, houve uma tempestade muito forte em São Paulo, saiu até na imprensa que o Anhembi em obras desabou e não foi. Fomos nós que provocamos aquela... Para derrubar. A gente foi muito rápido naquela semana porque a gente estava com a preocupação de que pudesse ser algo como foi, grande, e que pudesse prejudicar até isso sair voando de alguma forma. Então... A empresa de demolição ela foi muito cirúrgica e precisa. Só que foi bem assim, na noite, 24 horas antes, a gente fez aquela queda para que a gente pudesse segurar as estruturas no chão ao invés de deixar ela da forma que estava. Desafios, como qualquer outro grande projeto, seja no Brasil ou seja no mundo, você tem uma série, vamos dizer, de processos a serem feitos. Não é porque somos um concessionário da prefeitura que temos facilidades, não. Nós tivemos todo o processo de licenciamento como qualquer outro processo de reforma, de construção na cidade de São Paulo. Então, a gente fez todo o rito. Nós tínhamos, sim, um desafio de pensar o que fazer com as nossas obrigações contratuais e o que a gente pretendia entregar para que a gente não precisasse, daqui 10, 15 anos, ter que refazer. Então, a gente tem que pensar muito a longo prazo, o que o produto tem que ser. A gente sabia, e o que nos ajudou muito, e o que foi célere, foi esse trabalho, esse estudo que nós fizemos da manifestação de interesse em 2015, que a gente já tinha meio caminho andado, porque quando você fala de São Paulo, como nós falamos agora há pouco, São Paulo tem os grandes feiras B2Bs da América do Sul, São Paulo a capital. Sim. São Paulo deixa de ter alguns eventos relevantes do setor B2B. Eu falei B2C, mas é B2B. É B2B. É B2B, desculpe.
São Paulo deixa de ter alguns eventos importantes do setor da indústria, porque não é, vamos dizer, a região, como os eventos agropecuários, como o evento de petróleo. São características próprias de Exatamente. A Exposibran, que é um grande evento de AgriShow, por exemplo. AgriShow, as expos, né, que acontecem pelo Brasil, seja da parte pecuária, seja da agricultura, não estão na cidade de São Paulo. O resto está. A indústria mecânica, a indústria de metal, a indústria plástica, a indústria está aqui. Então, nós mapeamos o que São Paulo perdia. O que a cidade de São Paulo tinha de relevante nesse nosso setor e o que a cidade de São Paulo deixava de ter. Um grande centro de convenções. São Paulo tem, e foi, né, o motivo, né, da abertura da Copa do Mundo de 2014 foi a capacidade logística e hospitaleiro da cidade para receber pelo menos 4, 5 chefes de estados. A FIFA tinha essa regra. Não tinha outra cidade no Brasil que pudesse comportar... Número de leitos, exatamente, todo o processo, né? Então, nós analisamos centro de convenções, congressos, seja ele regionais, nacionais ou internacionais. São Paulo ficava de fora de alguns bids. São Paulo, como G20, FMI, COP, deixava de ter aí uma relevância. A Lima, Buenos Aires, Santiago, Fortaleza, Rio de Janeiro, acabava sendo escolhas ou opções de futuras escolhas pela capacidade do espaço. Hoje, um pavilhão se transforma num centro de convenções? Sim, só que custa para o promotor, para o PCO, para o dono do evento. Claro. Então, a gente foi assim, esse foi um outro desafio, fazer de uma forma, pensando no futuro, atender ao contrato, pensar no futuro, e aí, o que a gente poderia fazer para manter como legado? A história, né? O AMB, para nós, ele tem história. O nome é importante. Visitando a obra, aliás, visitando o espaço antes das obras acontecerem, o nosso arquiteto brasileiro, que estava tropicalizando o projeto agora, recente, o Aníbal, a gente andando ali pelo palácio, ele parou de repente. Ele falou, foi aqui. Eu falei, foi aqui o quê, Aníbal? Foi aqui que eu conheci minha esposa. Num congresso de odontologia, há X anos atrás, estou casado com ela até hoje. De odontologia, não, desculpa, de arquitetura. De arquitetura. Arquiteto. Ele conheceu a esposa dele ali e dali eles estão casados até hoje. Então ele falou, você vê, é uma pessoa que não é do setor, que tem uma história no AMB. Então, tirando nós que somos do setor, que temos, como você falou, você já deu 2 voltas ao mundo, andando lá dentro, as pessoas conhecem o AMB. O AMB nós não damos o endereço. Aonde é o AMB? O AMB é ali perto da Marginal Tietê. Então, isso foi... Como é que a gente mantinha essa história? Então, o desafio foi manutenção da cúpula, do Celso Furtado, do Grande Teatro, a manutenção de parte da estrutura espacial, com os pilares em formato, né, triangulares, pés de galinhas. Então, tudo isso, a gente fez um trabalho, né, nesses 12 meses, desde o momento que nós fomos homologados até o momento que a gente iniciou as obras, que foi em março de 23, foram desafios aí para que acontecesse. E aí, o mais importante, nós não perdemos nenhum cliente. Nós conseguimos fazer projetos, processos, obra com os clientes, com os eventos acontecendo. E o interessante é, em 2023, nós fizemos um evento da Francal, no antigo Pavilhão Oeste, parte do Norte-Sul, a Natural Tech. Natural Tech, foi um sucesso. Em 12 meses depois, ele fez no Pavilhão Novo com ar-condicionado. Agora, me diga uma coisa. Com dificuldades, mas conseguimos. Eu estou dizendo agora, como sempre estou lá também, né? Eu acho que está faltando estacionamento. Você tem alguma previsão de aumentar o estacionamento para cima, verticalizar aquilo? Porque quando acontece todos os eventos simultâneos, me parece que o estacionamento não está comportando, ou é assim mesmo? Não, hoje nós temos uma dificuldade. Nós estamos aí operando desde do início de junho. A obra ainda continua em loco.
Então, nós temos ali uma grande parcela, pelo menos 40% do nosso estacionamento está ocupado pela obra como canteiro. Ah, então tá. Então, a gente tem essa dificuldade. Nós temos também um alívio, né? Do outro lado da rua, literalmente, nós temos o sambódromo, que ele acaba sendo um buffer, né? Um pulmão, para que a gente possa também servir como área de estacionamento. Quando não tem evento musical. Quando não tem evento. Tem show. Exato. Então, o que nós... E agora, aí vem todo o trabalho comercial de estamos entendendo, estamos passando por uma situação, nesse momento, que é uma situação crítica, que a gente pretende o máximo resolver. Então, a equipe comercial já tem todo o trabalho de espera o sambódromo mais livre possível e, de um outro lado, a equipe de obras pressionando o máximo possível para que a obra saia o quanto antes para que a gente possa ter aí, vamos dizer, a liberação desses espaços. Nessa semana agora nós entregaremos um outro espaço ao lado da concentração que estava servindo como uma base, né, de pós-obra. A gente já pavimentou para que a gente pudesse receber, porque daqui 10 dias nós estaremos recebendo a Bienal do Livro de São Paulo, que é por 10 dias. Gigantesco. Exatamente. Então é algo que a gente está preocupado, está tomando as medidas, né, antecipando as medidas para que a gente possa dar da melhor forma possível, né, o conforto para os clientes, visitantes, promotores, etc. Acho que esse é um tema importante a ser tocado. Sim. Não há o que esconder, tem que falar do que é, das vantagens e dos problemas, né? Agora, me diga uma coisa, vocês têm a GL tem hoje um cartão de visita que é uma coisa super emblemática, que foi o que aconteceu em Paris agora, que foi organizado em parte pela GL. Sim. Não foi? É um negócio impressionante. Sim, o grupo As Olimpíadas. O grupo foi um dos patrocinadores, um local sponsor, né, dos Jogos Paris. Nós fomos o maior provedor, né, de estrutura temporária para o Comitê Olímpico local. Foram mais de 70% das estruturas foram atendidas pela GL. Foi um trabalho intenso, como foi intenso, nós atendemos também Rio 2016, fizemos um trabalho importantíssimo, né, para o comitê organizador local. E na França a gente acabou atendendo foram 180 mil assentos em termos de arquibancadas, foram 20 campos de estádios de tendas, onde a gente conseguiu de estruturas temporárias, fora a parte de a Casa Americana, eu até vou pegar, tem uma colinha aqui onde a gente teve a Casa Americana, a Oakley, a Coca-Cola foi uma das entregas que nós fizemos. Uma de nossas venues, ela foi a Casa Americana, que é o Palais Brongniart, onde a gente fez toda a decoração, fez todo o trabalho para entregar para eles. Isso se vale muito também da contiguidade do Olivier Ginon com o presidente Macron, né? Me parece que eles são muito próximos e isso também ajuda, né? A parte política. Não, né? Existe, assim, hoje a principal empresa do setor francesa é a GL. É a GL. Então, eu acho que isso vamos dizer, para um país, para um presidente, é importante. É importantíssimo, claro. Foram quantos bilhões de pessoas assistindo os jogos? Quanto não gerou de recursos? Exatamente. Né? O PIB, vamos dizer, o PIB Paris, o principal é o turismo. Então é importante que a cidade, que a infraestrutura, que tudo que acontecesse fosse da melhor forma possível, né? Muito legal. Então e isso vem de uma experiência também, Cacá. Desde 2000, o grupo é um fornecedor oficial dos Jogos Olímpicos. Então, o grupo conhece muito o que precisa ser feito para que um evento desse porte ele aconteça em 2 semanas e meia, 3 semanas, da melhor forma possível. E foi um sucesso. Foi um sucesso. Foi disruptivo, né? Foi disruptivo. A abertura foi algo que não se viu nunca. Então, tem um diferencial, como sempre, né? Os franceses eles acabam tendo um diferencial para que seja algo a ser questionado, né?
É verdade. Por que não? Por que não? Exatamente. Bom, voltando aqui para a nossa terra, para nossas histórias, o que se espera, a sua expectativa e tendências do mercado de eventos? Cacá, assim, os números estão sendo favoráveis, né? Nós tivemos aí 22 e 23 números muito bons na Operação Brasil. 24 tem se comportado da mesma maneira. A gente tem se questionado, né? Até quando? Se ele vai continuar nessa crescente, e literalmente uma crescente, como a gente falou agora de estacionamento, a gente tem notado uma visitação aí nesses 2 anos que passaram já fechados, com crescimento de 30% em média. O evento em si, ele não aumentou, em alguns até chegaram a reduzir em termos de metragem quadrada, mas a visitação não. Então, é algo que a gente tem tentado, né, analisar os números, entender, conversado muito com os clientes, os promotores, para saber, hoje os eventos eles estão precisando de mais metragem. Então, assim, há um aumento aí, em 2025 a gente vai ver eventos crescerem no mínimo 30%. A própria Naturaltech, a gente recebeu a Naturaltech, ela em 22, 23 e 24. A gente viu acontecendo lá no Distrito AMB e ela só cresceu de um ano para outro. Exponencialmente. Exatamente. Ano que vem eles estão com todos os pavilhões do AMB, do 1 ao 5. Esse ano eles estavam do 1 ao 4. Então é algo que você está falando de 56 para quase 70 mil metros quadrados eles vão estar em termos de área bruta. E aí depois tem todo o trabalho interno, né, de recheio, mas é algo que os promotores estão também confiantes, todo mundo que a gente conversa está super, vamos dizer, contente com o mercado. E é legal a história da Francal, que é uma das únicas promotoras de feiras brasileiras. Nacionais. Né? É uma das poucas brasileiras. Eu acho que a gente tem que... Porque esse crescimento, 55 anos de Francal, que foi comemorado agora, é um feito lá que o Abdala e seus associados estão comemorando. É muito legal. De parabéns. Agora, me diga uma coisa. O que esperar nesse momento do Distrito AMB, já que tudo isso está convergindo para o Distrito AMB, que você é o chefe lá? Bom, esse ano, vamos dizer, um ano de 7 meses para nós, mesmo a gente tendo um evento no meio da obra em abril, a Nuga, mas vamos dizer de 4 de junho, que foi o pontapé inicial, até o dia 31 de dezembro, serão 45 novos eventos que não existiam no AMB, que nós trouxemos para o AMB, eventos que aconteciam na cidade de São Paulo e eventos que aconteciam até fora de São Paulo. A gente são quase 70 eventos em 2024 que a gente vai receber até o final do ano. Então, como eu falei, a própria Naturaltech, a Bienal do Livro, né, que ela acaba retornando à casa agora a partir do dia 6 de setembro, como eventos, a própria Fórmula E, ela fez uma etapa em março e agora ela volta em dezembro fazer uma outra etapa, porque a partir da temporada 11, que vai iniciar em dezembro, a primeira prova da temporada vai ser o Brasil, e assim eles querem manter. São Paulo vai ser a etapa de lançamento das temporadas de Fórmula E. E para nós é importante, porque é o momento que vai estar exposto, vamos dizer, o destino, primeiro. Segundo, o espaço, a venue. E aí a gente vai ter entregado, né, as infras para que o evento aconteça da melhor forma possível. E uma coisa importante que eu acho, que o advento do Distrito AMB não esvaziou o São Paulo Expo. Não teve, porque isso era um ruído dentro do setor. Com a abertura do AMB, o São Paulo Expo vai perder muita coisa? Eu acho que não está acontecendo isso. Existe um trabalho comercial, e aí a gente foi cirúrgico no assunto, né? Hoje a nossa equipe comercial ela atende São Paulo. E nós não temos 2 equipes distintas. É uma equipe única para que seja feita da melhor forma possível e em termos de aproveitamento e inteligência. Nós tínhamos eventos no São Paulo Expo que estavam lá,
na mesma semana com eventos paralelo e ele não podia crescer. Então, com a AMB, a gente fez um remanejamento, onde um deixou de estar no AMB, o outro passa a crescer. Então, todo esse trabalho de inteligência é um trabalho que a gente faz muito lá fora, né? Nós temos, que nem Paris, 4 venues, Lyon nós temos 3 venues. Então, existe um trabalho interno de melhoria, de ajuste, de adaptação, para que o cliente ele consiga, né, prosperar e consiga trabalhar da melhor forma possível dentro das nossas venues. Então, a gente conseguiu equilibrar bastante. Então, o intuito é São Paulo Expo, ele mantém o seu portfólio, mantém os grandes eventos industriais, ele tem uma facilidade, porque ele é um equipamento que ele tem a questão de acesso muito próximo à rodovia, à rodoanel, então isso facilita muito, né, a entrada das grandes máquinas, principalmente, por exemplo, quando uma boat show, a circulação desses grandes barcos passando pela cidade seria um problema, seria né? Um problema. Até por conta do pé direito de ponte, etc. E o AMB ele passa a ser um multiuso, né? Ele passa a ser pavilhão, centro de convenções, passarela cultural, arena que a gente, no ano que vem, a gente começa as obras. Então, é todo um trabalho que a gente pensa da melhor forma possível. Até porque, Cacá, a primeira cidade do mundo que o Grupo GL Eventos está com 2 jumbos é São Paulo. Que coisa, né? Não tem outra cidade no mundo que a GL tem essa quantidade de metros quadrados em 2 venues num único espaço. Isso tudo sob o comando da Milena. Hoje no Brasil, quem pilota todo mundo é a Milena, que está aqui semanalmente com a gente, ajudando, cobrando, batalhando para que seja um sucesso todas as nossas operações. Porque não é só venue, né? A gente tem a Live, nós temos a GL Exhibition, então são todos os... é um grupo, hoje são... É coeso, é muito legal. Exatamente. E é unido. Eu tive aqui com o Will... E o Akin. Williams, né? E o Akin, que estiveram aqui com o seu lugar aqui. A própria Milena, que a gente já teve lá na inauguração. Sim. Que a gente um dia quer chamar ela aqui também para conversar. Tudo isso é importante, porque é um grupo coeso e eu parabenizo muito a vocês por esse trabalho e deixo o programa sempre à disposição de vocês, viu? Obrigado, Cacá. Parabéns pela sua perseverança, pelo seu trabalho. São poucos, né, que estão até hoje fazendo, falando, mostrando e ajudando a gente para que a gente tenha aí um trabalho mais visível possível. A nossa missão é essa. E a gente quer, antes de terminar, agradecer muito mais uma vez a participação do nosso patrocinador, o São Paulo Convention Visitors Bureau e o Visite São Paulo, que tem a agenda da semana, toda semana no nosso programa. Obrigado, Rodolfo Andrade. Foi um prazer te receber aqui. A gente gosta muito de estar com pessoas como você aqui, tá bom? Obrigado. Prazer, um abraço. Outro. Até já.